Aí no Brasil, quando é verão e férias, o que vem à nossa mente? Praia, né, cara? Vai dar praia. Mas e agora se no nosso caso fôssemos como o Quirguistão? No meio do continente fechado por países de todos os lados, sem saída para o oceano. Tu achas que seria possível dizer que dá praia? Sim, dá e dá muita praia aqui. Hoje eu vou te falar sobre o Issyk-Kul, um dos lagos mais incríveis, fascinantes e lindos da face dessa terra. Ficou curioso? Então vem comigo. Vamos lá. E aí pessoal, primeiramente, claro, um bom dia, tarde ou noite. E sabe uma coisa que ajuda muito no verão aqui do Quirguistão para aproveitar? Sabe o que é isso? Te inscrever, te inscreve aqui e deixa teu like para que esse vídeo chegue em mais pessoas, para que elas também conheçam como incrível é o Quirguistão. Tudo bem? Então, como eu disse, pessoal, o Quirguistão, ainda que ele seja fechado, não tenha saída para o mar, tem praia aqui. Mas tu tá doido? Como é que tem praia se não tem oceano? Porque aqui se localiza um dos lagos mais incríveis do planeta, que se chama Issyk-Kul. Issyk, com K no final, significa quente, e Kul em kirguiz significa lago, então é lago quente. E por que? Já uma curiosidade é que esse lago nunca congela. Peraí, como é que ele nunca congela assim? Eu já vi tu mostrando lá no teu Instagram que aí bate menos 20, menos 30. Isso são pelas características dele. Por exemplo, o lago Issyk-Kul, ele é um dos lagos mais fundos do planeta. Ele está em quarto lugar. Ele chega a uma profundidade de até 665 metros de profundidade. É muito fundo, é muito fundo. E a salinidade dele é bem baixa, sendo considerado até um lago de água doce. E uma outra coisa que é muito importante saber é que ele nunca congela. Por isso, por algumas características que ele possui. E uma outra coisa muito importante é que ele está a uma altura de 1.600 metros. Isso lhe dá a posição de o segundo lago mais alto do mundo, perdendo somente para o lago Titicaca, entre a Bolívia e o Peru. Tudo bem? Isso é muito importante saber, pois o fato dele estar tão alto assim, cara, o contraste da paisagem é uma coisa assim que não tem como explicar. Só vendo, vivendo, olhando aquilo ali, porque é incrível o contraste com a água do lago junto com as montanhas ao redor. Até algumas pessoas falam e dizem que é como se fosse uma esmeralda azul cercado por montanhas de tão lindo que ele é. Tudo bem? Então, pessoal, se um dia tu vier para cá, para o Quirguistão, é Обязательно. Обязательно é obrigatório em russo. É obrigatório visitar o lago Issyk-Kul, porque é incrível. E outra coisa aqui, tá, João Vitor, mas poxa, se é tão frio aí, quando é que eu posso visitar? No verão. Então a melhor época de visitar o lago se começa de maio até o final de agosto, até um pouquinho do início de setembro. Mas a melhor época é final de julho e agosto. Por quê? Porque eu disse que ele não congela, mas isso não significa que ele não esfria. Ele esfria e muito, a água fica ali, cara, congelante, pois ele carrega todo aquele frio ali, por exemplo, do inverno e se mantém até que aos pouquinhos ele vai esquentando com a mudança da estação. Então, ali por maio já começa a ficar quente, mas a água tá fria. Então, julho vai estar ideal. Final de julho para agosto, tudo bem? Então, qual é a parte mais famosa do lago ali? Se chama Chauponatá. Mas o fato de ser a parte mais famosa, logo é a parte mais lotada. Então tem muita gente ali, mas todo o redor ali pode ser explorado, pode ser vivido, pode ser aproveitado, porque é incrível. E uma outra coisa que traz bastante vantagens aqui é que, como eu já falei, o turismo não é tão, digamos assim, forte aqui. Logo, não tem toda uma regulamentação assim, sabe, pesada, rígida. Então é muito tranquilo ir, parar com o teu carro perto do lago, acampar e depois ir para casa. É uma viagem que sai muito barata se vive aqui, né? Tem a opção de ir para um motel, tudo bonitinho, e parará, vai ser um pouco caro, mas tem essa opção, se tu é mais aventureiro, de ir com o teu carro, alugar uma caminhonete, estaciona lá perto, acampa e faz isso. Eu já fiz isso, meu aniversário em 2020 foi lá, e fizemos assim, com os meus amigos ali, os argentinos, um equatoriano e uma mexicana, nós fomos lá, ficamos um final de semana e meu aniversário foi lá, foi incrível. O clima tava demais, a água tava incrível, tudo foi perfeito. E de Bishkek, onde eu tô, que é a capital, até Issyk-Kul, leva mais ou menos umas 3 horas e meia, 4 horas de carro. Não é tão longe, é perto se a gente for parar pra ver. E, por exemplo, digamos assim, ele tem basicamente uma área de 2.300 quilômetros quadrados. Ele é grande, 2.300, 2.600 quilômetros quadrados. Então dá para se explorar ao redor dele. E
Choponatá é na parte norte e tem ali as outras cidades, por exemplo, ao redor do lago, Bosteri e outras mais. Só que o sul também é lindo e teoricamente ele tem menos pessoas, pois como é um pouco mais longe ali do pessoal aqui da capital, eles preferem evitar um pouco lá, mas também é lindo, dá para se acampar e tudo mais. E uma outra coisa que é importante saber sobre o Lago Issyk-Kul é que existem algumas lendas sobre ele. E uma das lendas que existem, até algumas pessoas acreditam, é que existe uma cidade lá embaixo. Eles até falaram, se João Vitor, tu mergulhares lá, tu vais ver ainda as construções, as casas e tudo mais, porque tinha uma casa lá embaixo. Uma cidade lá embaixo, desculpa. Sério? Tu acredita? Acredito. Então tá, uma hora eu mergulho lá. E uma outra parte que se precisa comentar do Lago Issyk-Kul é que tem uma cidade passando um pouco do lago que se chama Karakol. Karakol. É incrível, esse lugar é magnífico. Eu fui lá, tanto no verão quanto no inverno, é um lugar incrível. No inverno, é claro, para esquiar, ir para as montanhas é um negócio assim sensacional. E de lá é possível até ver algumas montanhas da China já, é incrível. Então Karakol é um lugar incrível, eu vou trazer mais informações sobre essa cidade, mas no momento o que tu precisa saber é um dos lagos mais incríveis, exuberantes, magníficos do planeta Terra está aqui no Quirguistão e se chama Issyk-Kul. Se um dia tu vieres para cá, tu precisas conhecer. E como eu já falei, pessoal, a passagem do Brasil até aqui que é cara, mas estando aqui para ir até Issyk-Kul é muito barato. Pois, como eu falei, dá para ir ficar no hotel? Dá, mas se tu quer realmente curtir, por exemplo, a natureza e tudo mais, acampa. E uma coisa que é interessante é que esse país, a taxa, digamos assim, de crimes é muito baixa. Ele é muito seguro. É muito difícil ver um assalto. Eu nunca vi um assalto aqui. Eu nunca vi. Por exemplo, já teve casos de pessoas que, por exemplo, sei lá, levaram a mochila de um amigo que deixou, por exemplo, foi jogar bola, deixou assim encostado e levaram. Isso sim. Mas essa questão da violência, de alguém disparar com uma arma, eu nunca vi. Eu nunca vi. E lá se repete também. É muito raro. Tô dizendo que nunca vai acontecer? Não, pode acontecer, mas que é difícil e eu nunca vi. Então, se um dia tu vieres para o Quirguistão, tu vais conhecer o Lago Issyk-Kul e não esquece, dá para ir no inverno? É lindo de se ver? É lindo, mas para nadar, para realmente aproveitar, para ter um tempo incrível, é verão. E quando é? Final de julho e início de agosto. É a melhor época para ir para o Lago Issyk-Kul, beleza? Então, pessoal, no próximo vídeo eu vou trazer um outro lugar. Então, se tu gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e dar um like e de comentar aqui se tu já conhecia, não conhecia, que tipo de coisa chamou a tua atenção e que tipo de informações tu gostaria de saber também que eu vou trazer. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu!